Coisas estranhas acontecem na natureza, e embora nem todas tenham explicações convincentes baseadas em evidências científicas, isso não impede os pesquisadores de buscar respostas ou pelo menos desenvolver as teorias mais plausíveis. O céu é recheado desses mistérios. Parece ser um lugar para as mais diversas bizarrices. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. O que caiu do céu deixou os cientistas sem palavras. Esfera metálica. Imagine qual é a sensação de perceber que uma esfera metálica com cerca de 30 quilos e quase 1 metro de diâmetro está caindo do céu, pois isso aconteceu na zona rural de Anapuros, no Maranhão. Em 2012, o objeto que acabamos de descrever caiu do céu e desde então intrigou os moradores da região. Enquanto algumas pessoas acreditavam que o objeto possuía origem alienígena, as hipóteses mais prováveis apontam para o lixo espacial, os objetos abandonados pelos próprios terráqueos. Vale lembrar que caso alguém fosse atingido, as chances de sobrevivência seriam mínimas. Nuvens quadradas. Uma nuvem quadrada foi registrada em Lincolnshire, na Inglaterra, e despertou teorias sobre um possível controle climático da Terra por alienígenas. O vídeo foi compartilhado no canal do YouTube UFO Mania, especializado em casos extraterrestres e outras conspirações. Esse é apenas um dos diversos casos de nuvens quadrangulares registrados nos últimos tempos. A imagem mostra a estranha aparição isolada em um céu aberto e azul. Ufologistas acreditam que se trate de uma nuvem criada artificialmente por extraterrestres, querendo controlar o clima da Terra. Esferas gigantes. Esferas metálicas gigantes caindo do céu em chamas assustaram moradores da região da fronteira entre o Peru e o Brasil há mais de um mês. As pessoas pensaram primeiramente que era uma queda de meteoritos. O fenômeno foi observado por moradores do Acre e também por pessoas residentes nas cidades peruanas de Tingomaria e Pucallpa. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Rômulo Barros, o objeto achado caiu na região da fronteira entre o Acre e o Peru. Ele detalhou que no momento do fato não houve registro de tráfego aéreo na região. A Força Aérea Peruana analisou o material e confirmou que a tal esfera de fogo não era um meteorito, mas sim vestígio de algum foguete espacial que voltou à atmosfera da Terra. Engenheiros espaciais avaliam que as 3 esferas que foram encontradas no total eram partes de um tanque de combustível de um satélite. Alejandro Fonseca, meteorologista da Universidade Federal do Acre, diz que não há motivos para preocupação e que a região não corre riscos de ser atingida por meteoritos. Ele acrescentou que quando esses resíduos espaciais entram na atmosfera terrestre, acabam pegando fogo e que certamente foi isso que aconteceu na situação recente. Milagre do Sol. O Milagre do Sol ocorreu no dia 13 de outubro de 1917, próximo a Fátima, em Portugal, e foi testemunhado por cerca de 70 mil pessoas, incluindo membros da imprensa. O anúncio do milagre foi feito por 3 crianças da região que afirmaram ter recebido essa informação da própria Virgem Maria. E ao meio-dia, após uma forte chuva que parou de repente diante dos olhos de todos, as nuvens se abriram e o sol surgiu no céu como um disco luminoso opaco que girava em espiral e emitia luzes coloridas. O milagre durou cerca de 10 minutos e entrou para a lista oficial do Vaticano, embora os céticos de plantão atribuam o evento a um fenômeno atmosférico conhecido como parélio. Meteoro. Era uma tarde ensolarada de inverno no final de novembro de 1954 e Ann Hodges cochilava no sofá de sua casa na pequena cidade americana de Sylacauga, Alabama. Subitamente, ela foi acordada por um objeto arredondado do tamanho de uma bola de beisebol destruindo seu telhado. Depois de fazer o estrago no teto, o pedaço de pedra negra ainda quicou em um rádio e acertou Ann em cheio na região da cintura. Como confirmaria um geólogo poucas horas depois, a esfera se tratava de um meteorito e que seu impacto no corpo de Ann, além de deixar um grande hematoma perto da barriga, ainda fez com que ela entrasse para a história como o único caso confirmado em que um ser humano foi atingido por uma pedra do espaço. A probabilidade de sofrer um acidente desse tipo é absurdamente remota. Pense em quantas pessoas já viveram ao longo da história humana, disse o astrônomo especialista em meteoros Michael Reynolds, da National Geographic. Você tem mais chance de ser atingido por um tornado, um raio e um furacão, todos ao mesmo tempo, afirmou ele. Talvez por causa desta improbabilidade, muitos dos moradores da cidade não compraram a história.
Quando Eugene Hodges, marido de Anne, voltou do trabalho naquele dia, encontrou sua casa cercada por curiosos, querendo entender o que havia ocorrido. Em plena Guerra Fria, muitos estavam convictos de que aquilo tinha sido um ataque da União Soviética. Para evitar que a situação saísse do controle, o xerife local confiscou a rocha e a enviou à Força Aérea, que deu o ultimato de que era mesmo um meteorito. A população se tranquilizou com o anúncio e iniciou uma campanha para que a pedra fosse devolvida a Anne, que concordava com a ideia. Passado o alarde após a queda do corpo celeste, o que assumiu o palco foi uma verdadeira disputa de paternidade pelo pedregulho. Anne e seu marido, Eugene Hodges, quiseram manter para si o souvenir. Entretanto, como a casa era alugada, a proprietária, uma mulher chamada Beard Guy, se interessou pela posse. De fato, Beard conseguiu obter o fragmento legalmente, a contragosto da opinião pública, entretanto. Só que Eugene estava realmente convencido de que o meteorito poderia ser vendido por uma alta soma. Dessa forma, o casal adquiriu o pedregulho pelo valor de $500, a fim de leiloá-lo, o que acabou se mostrando uma escolha bastante infeliz. Ninguém se interessou em oferecer uma quantia apreciável, e os Hodges acabaram por doar o corpo celeste a um museu de história natural em 1956, onde se encontra até hoje. O fato é que a única pessoa que realmente saiu ganhando com toda essa história foi um fazendeiro, chamado Julius McKinney. Um dia depois de Hodges ter sido atingida pelo meteorito, ele encontrou vestígios do astrólito numa estrada de terra perto de suas propriedades. McKinney percebeu que podia faturar com isso e acabou vendendo um pedaço do meteorito para o Smithsonian. Com o dinheiro que recebeu, comprou outra fazenda e um carro usado, sem que para isso sofresse algum tipo de arranhão ou grande exposição midiática. Após o ocorrido, Anne acabou por sofrer uma crise nervosa e se divorciou de Eugene em 1954. Ela morreu em 72, aos 52 anos, de insuficiência renal. O motivo? De acordo com o marido, Anne jamais conseguiu se recuperar totalmente do frenesi gerado pela queda do meteorito. Chuva de granizo. Uma chuva de granizo que atingiu a França em 2019 assustou os moradores. Um vídeo gravado por um homem dentro de um carro na comuna de Romans-sur-Isère mostra os gigantescos pedaços de granizos que trincaram o para-brisa. Os pedaços de gelo do tamanho de uma bola de golfe caíram do céu, assustando muitas pessoas. Vassoura flutuante. Vários mistérios surgiram no TikTok desde que ele cresceu em popularidade e um vídeo viral recente atraiu o interesse de uma grande parte da comunidade. O clipe viral do TikTok mostra uma vassoura flutuando no ar como se estivesse sendo mantida por lá por magia. O usuário do TikTok, The One Named Luca, normalmente faz clipes cômicos zombando da língua inglesa ou de como as pessoas interagem umas com as outras, mas ele também tem um trabalho diurno como motorista de entrega da Amazon. Enquanto entregava pacotes, ele parou sua van de entrega surpreso com algo flutuando no céu. Pedindo aos seus seguidores do TikTok para explicar o que ele estava vendo, o usuário então passou a mostrar uma vassoura flutuante no céu, de dentro do seu veículo e em seguida do lado de fora do mesmo. Coluna de fogo. Em julho do ano passado, as redes sociais foram surpreendidas com imagens pouco comuns que faziam pensar que o mar pegou fogo. Aos poucos começaram a chegar as informações. O que aconteceu foi uma forte explosão no Mar Cáspio, em área onde o Azerbaijão tem extensos campos de petróleo e gás offshore. A causa da explosão que provocou uma coluna de fogo no céu foi a erupção de um vulcão de lama. Nuvem assustadora. Na comuna de San Antônio, no Chile, um fenômeno natural impressionou os moradores da região e viralizou no Twitter. Ontem, o céu foi coberto pelo que aparentava ser uma onda gigantesca que saía do mar e alcançava as nuvens. Muitos chilenos rapidamente gravaram um momento raro e compartilharam nas redes sociais, como informou o La Quarta. Entre os palpites, o internauta publicou um vídeo afirmando: "A onda está chegando! A onda está chegando!" No entanto, o acontecimento nada mais era do que uma nuvem densa que se formou desde a superfície do mar até o céu, criando uma ilusão de que seria parte do oceano, conhecida por especialistas como nuvem rolo, também já vista no Brasil. Não é de hoje que o formato de nuvens assusta moradores, assim como esta imagem que você vê, que causou um espanto e medo em todo mundo. Tempestade de areia. Em março, uma nuvem de areia vinda do deserto do Saara, na África, começou a avançar sobre diversos países da Europa, atingindo principalmente Portugal e Espanha, onde moradores se assustaram com o efeito provado pelas partículas, um céu extremamente alaranjado. Ainda assim, a nuvem de poeira segue se deslocando para as regiões mais ao norte do continente europeu, alcançando os céus dos países como França, Suíça, norte da Itália e até mesmo da Alemanha.
O fenômeno é até comum, mas há décadas ele não alcançava a Europa. Começo de tudo. Em 1993 começou a funcionar no Alasca, Estados Unidos, o HAARP, um projeto de estudo sobre a ionosfera terrestre. O HAARP, que significa Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, visa compreender melhor o funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, que é a parte superior da atmosfera. Segundo relatos oficiais, o projeto tem como objetivo principal ampliar o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Com isso, seria possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto civis quanto militares, o que gera desconfiança em grande parte dos conhecedores do HAARP. Para realizar estes estudos, as antenas de alta frequência do HAARP enviam ondas para a ionosfera, visando a aquecê-la. Assim são estudados os efeitos das mais diversas interações de temperaturas e condições de pressão. Por que no Alasca? A criação das instalações foi possível graças a uma parceria entre a Força Aérea Americana, a Marinha dos Estados Unidos e também a Universidade do Alasca. Essa última foi escolhida a dedo, graças à localização. A ionosfera sobre o Alasca é pouco estável, o que garante uma maior gama de condições para os estudos. Outro fator essencial para que os pesquisadores escolhessem o Alasca é a ausência de grandes cidades nas proximidades. Assim, não há ruídos na captura de imagens e sinais, pois os sensores ficam localizados ao alto de algumas montanhas. Também há informações de que este local sofreria o menor impacto ambiental entre as áreas candidatas a receber o HAARP. Ionosfera. Íons e mais íons. Esta faixa recebe esse nome porque é bastante ionizada, ou seja, perde e ganha elétrons com facilidade, o que a deixa em constante carregamento elétrico. O grande agente ionizador da ionosfera é o Sol, que irradia muita carga na direção da Terra, mas meteoritos e raios cósmicos também influenciam bastante na presença dos íons. A densidade dos íons livres é variável e apresenta alterações de acordo com vários padrões temporais. Hora do dia e estação do ano são os principais pontos de variação da ionosfera. Outro fenômeno interessante acontece a cada 11 anos, quando a densidade dos elétrons e a composição da ionosfera mudam drasticamente e acabam bloqueando qualquer comunicação em alta frequência. Há frequências de ondas que são quase completamente refletidas pela ionosfera quando aquecidas pelas antenas HAARP. Os pesquisadores do HAARP pretendem provar que essa reflexão pode ser utilizada como um satélite para enviar informações entre localidades, facilitando as comunicações e também a navegação, melhorando os dispositivos GPS utilizados atualmente. O problema é que ainda não se conhece as reais propriedades da reflexão ionosférica. Além disso, há o fato de que as propriedades da ionosfera se modificam durante a noite, por exemplo, quando a altitude dela aumenta e as densidades ficam mais baixas. Essas variações tornam difícil uma padronização para o envio de ondas, independente do comprimento delas. HAARP, um novo modo de estudo. Há várias formas de estudo das faixas da atmosfera terrestre. Para as camadas mais baixas, até mesmo balões podem ser utilizados para capturar dados sobre diferenças nas condições naturais. A camada de ozônio, por exemplo, é verificada com balões meteorológicos que realizam medições das taxas de radiação que ultrapassam pela atmosfera. Por ficar muito mais acima, balões meteorológicos e satélites não podem ser utilizados para realizar medições e análises sobre a ionosfera. Por isso o HAARP é tão importante, já que utiliza a maneira mais eficiente de contatar o setor, antenas de emissão de ondas de frequência altíssima. Os resultados são utilizados para entender como o Sol influencia no sistema de rádio em diversas faixas da frequência. Utiliza-se também um aquecedor ionosférico, conhecido como instrumento de investigação ionosférica. Ele permite frequências altas para modificar a ionosfera e entender os processos produzidos em sua composição. Aquecendo a ionosfera? Riscos? O HAARP não é o único aquecedor ionosférico do planeta. Há também um localizado na Noruega e outro na Rússia. Todos eles realizam o mesmo processo. Utilizam antenas de alta frequência para aquecer a ionosfera e criar uma aurora artificial. Essa aurora artificial é muito aquecida, o que pode gerar elevação nas temperaturas em determinadas localidades do planeta. Em uma espécie de efeito estufa ionosférico, locais abaixo da ionosfera atingida pelas antenas do HAARP podem ter suas temperaturas elevadas em alguns graus centígrados. O outro lado da moeda: as conspirações.
Assim como boa parte de tudo que é produzido sob tutela de alguma das forças armadas norte-americanas, o HAARP também gera uma série de desconfianças por parte das mentes mais conspiratórias. Ameaça global ou apenas melhorias nas tecnologias de comunicação? Confira as teorias de conspiração que envolvem este projeto. Arma geofísica, a denúncia Rússia. E nem todas estas teorias surgem de movimentos independentes. A prova disso aconteceu em 2002, quando o parlamento russo apresentou então o presidente Vladimir Putin documentos que afirmavam veemente que os Estados Unidos estariam produzindo um novo aparelho, capaz de interferir em todo o planeta a partir de pontos isolados. O relatório dizia que o HAARP seria uma nova transição da indústria bélica, que já passou pelas fases de armas brancas, armas de fogo, armas nucleares, armas biológicas e chegaria então ao patamar de armas geofísicas. Segundo estas teorias, seria possível controlar placas tectônicas, temperatura atmosférica e até mesmo o nível de radiação que passa pela camada de ozônio. Todas estas possibilidades podem gerar uma série de problemas para as populações atingidas, atingindo países inteiros. Desastres naturais podem minar economias, dizimar concentrações populacionais e gerar instabilidade e insegurança em toda a Terra. Terremoto no Haiti. Quais seriam os efeitos dos controles de frequência sobre as placas tectônicas? Segundo a imprensa venezuelana, a resposta é terremoto. O jornal Vive afirma que teve acesso a documentos que comprovam a utilização do HAARP para manipular a geofísica caribenha e ocasionar os terremotos do Haiti, que causaram a morte de mais de 100 mil pessoas. Caso esteja se perguntando os motivos para a escolha de um país tão pobre, as teorias conspiratórias também possuem a resposta para essa pergunta. Os Estados Unidos precisavam de um local para testar o potencial de sua nova arma. Os testes oceânicos não davam informações suficientes e atacar os inimigos no Oriente Médio seria suicídio comercial. Afinal de contas, terremotos poderiam destruir poços de petróleo muito valiosos. Assim, o governo norte-americano viu no Haiti um país já devastado, o perfeito alvo para os seus testes. Sem potencial econômico e sem possuir desavenças com outros países, dificilmente haveria uma crise diplomática com a destruição do Haiti. Bloqueio militar. Outra teoria bastante defendida diz que os Estados Unidos poderiam causar um completo bloqueio militar a todas as outras nações do mundo, causando interferências nas ondas habituais, impedindo que qualquer frequência seja refletida pela atmosfera e até mesmo que dispositivos de localização possam ser utilizados. Para isso, a defesa norte-americana só precisaria aquecer a atmosfera com seus aquecedores HAARP. Com a potência correta, todo o planeta ficaria em uma completa escuridão geográfica. Então, apenas quem possui o controle do aquecedor ionosférico poderia ter acesso aos dados de localização e navegação de veículos militares. Controle mental. Existem ondas de rádio em diversas frequências, por mais que não sintonizemos nossos rádios para captá-las. Elas estão lá, estão no ar. O som também é emitido em frequências e há amplitudes delas que os ouvidos humanos não são capazes de captar. Mas isso não quer dizer que elas não existam. Somando estes dois pontos, temos mais uma teoria conspiratória. Utilizando uma mescla de ondas de rádio com frequência sonora, os Estados Unidos poderiam manipular a mente coletiva para que algum ideal fosse defendido ou algum governo rival fosse atacado, enviando as informações para toda a população em frequências que não poderiam ser captadas por aparelhos. Não demoraria para que a lavagem cerebral estivesse concluída. Há quem diga que esse tipo de manipulação será utilizado em breve no Irã. O governo atual não é favorável às políticas norte-americanas, portanto, seria vantajoso que o povo se rebelasse contra os seus líderes. Mensagens anti-governo seriam incutidas na mente do povo iraniano com o auxílio das antenas HAARP. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!